Bom, o sistema clima urbano, né, ele pode ser considerado como uma derivação de um clima local, tá? Mas antes de falar do clima urbano em si, é necessário falar sobre o sistema climático, né? Muito tem se falado sobre modificações climáticas, né? Alterações climáticas, eventos extremos, né? E é tratado pela mídia, de modo geral, principalmente a mídia do mainstream, né? Como se fosse algo inusitado, algo não usual. E, geralmente, quando se trata na fala sobre em relação às mudanças climáticas, eles enfocam somente uma das forçantes, que é importante, obviamente, não deixa de ser importante, nas mudanças climáticas, né? Uma das forçantes que fazem com que o sistema mude de equilíbrio, que é a questão dos gases de efeito estufa, tá? É importante, mas não é somente isso, né? Então, antes de enfocar estritamente no clima urbano, né? E eu vou dar um exemplo do estudo de caso que eu fiz durante o meu doutoramento, né, e ainda continuo fazendo algumas pesquisas sobre clima urbano, né, vou conceituar sobre o que nós chamamos de sistema climático, tá? O clima, tá? Ele não depende somente do comportamento atmosférico em si, né? Ele não depende somente da sua constituição gasosa atual, né? Que, diga-se de passagem, ela é bem atual geologicamente, né? Ela data aí dos últimos 1 bilhão de anos para cá que nós temos essa constituição relativamente estável, né, entre percentual de nitrogênio, oxigênio e outros gases variáveis, mas o clima ele depende tanto de fatores externos, como, por exemplo, variação na quantidade de energia solar que, que o sistema recebe, né, quantidade essa também que varia em curtos períodos, médios períodos e longos períodos, né, o Sol possui seus humores, né, em função de reações de fusão nucleares mais ou menos intensas, né? Fatores externos também associados aos parâmetros orbitais, né? Isso tem a ver com a geometria dos sistemas orbitais, não só da Terra, mas de todos os planetas, né? Nós poderíamos falar aí, por exemplo, na variação na excentricidade da órbita, né? Que é o quanto que a órbita que um planeta desvia em relação ao seu astro principal, no caso aqui, o Sol, né? E essa excentricidade, ela possui alguns ciclos, né? Ciclos médios e longos, né? Precessão axial, variação no ângulo de inclinação do eixo terrestre, né, que faz com que haja uma distribuição diferenciada da radiação solar em relação aos planos latitudinais, né, poeiras interestelares que acabam afetando a quantidade efetiva de radiação que chega aqui no sistema Terra-atmosfera, né. Além disso, tem os fatores internos, que são inúmeros, né? Eu coloquei aqui alguns dos principais. Emissões vulcânicas, né, de material piroclástico fino, né? Toda vez que há uma erupção vulcânica, toneladas e toneladas, né, de materiais piroclásticos sulfatados ou mais escuros ficam à disposição imediatamente na atmosfera, né? Isso faz com que mude a opacidade da atmosfera, interferindo na quantidade efetiva de radiação que chega na superfície terrestre, né? Movimentos de longo prazo, né? Mas que acabam afetando a circulação atmosférica nos níveis mais baixos, ou seja, na troposfera, como, por exemplo, a orogênese, né? E a hiperogênese, que mudam o modelado da superfície, né? Movimentos associados à deriva continental, que são movimentos longuíssimos, né? Mas que ocorrem, que acabam deslocando as áreas para regiões que recebem mais ou menos radiação, né? Trocas de calor entre atmosfera e oceano, que são periódicas também, né? Sejam trocas associadas a eventos de curto prazo, como El Niño e Laninha, ou eventos de médio prazo, como oscilações decadais do Pacífico, oscilação decadal do Atlântico, né? Entre outras, né? Mudanças no albedo superficial, ou seja, na capacidade que a superfície tem de refletir essa radiação, tá? Mudanças no albedo atmosférico, essa, por sinal, está diretamente associada com a quantidade de material particulado em suspensão, e, não menos importante, a composição atmosférica, né? Que pode afetar esse balanço de radiação, né? Tudo isso que eu falei aqui agora, né, são as principais forçantes que resultam em mudanças na atmosfera, né? Na atmosfera global, né? Mudanças essas que podem ocorrer em médios,
em curtos e longuíssimos prazos, tá? O sistema clima urbano, tá? Ele, como eu falei no início, ele é uma derivação de um clima local, tá? E ele é uma derivação do clima local associado basicamente a interferências antrópicas, né? Que são facilmente, que têm uma facilidade enorme de mensuração, tá? E essas alterações elas acabam provocando mudanças substanciais no balanço de radiação, que acabam induzindo mudanças substanciais no campo térmico, ou seja, nos valores de temperatura, tá? E no campo hídrico, tá? No campo associado ao percentual e a quantidade efetiva de vapor de água presente naquele clima local, tá? Além de produtos, né, resultantes da queima de combustíveis fósseis, né, e de atividades industriais e circulação de veículos que acabam colocando quantidades significativas de material particulado em suspensão, tá? Bom, e como que a gente consegue identificar se de fato existe uma alteração no clima local em relação às atividades urbanas, tá? Comparando com um clima não afetado por mudanças de uso e ocupação do solo ou por interferências de grande monta de atividades humanas, né? Por exemplo, nós temos Montes Claros e se eu pegar um município do entorno de Montes Claros, né, com abaixo de 10 mil habitantes, nós iremos observar que aquele município, praticamente, o comportamento atmosférico daquele município condiz com o clima regional de modo geral, né? Bom, e grande parte dessas alterações, né, ocorre numa escala muito restrita, né, bem restrita, né, que nós chamamos de clima local. E onde é que ocorre essas modificações? No que nós chamamos de camada limite planetária, tá? O que é essa camada limite planetária? É uma das primeiras camadas da tropopausa, tá? Da troposfera, perdão. A troposfera é a primeira camada do ar atmosférico, tá? A primeira camada em contato com a superfície terrestre, tá? Só que em função das trocas, dos tipos de troca de energia e de transporte de matéria, há uma divisão de subcamadas, né? E é uma das primeiras subcamadas chamada camada limite planetária, tá? Que varia de acordo, a extensão dela varia de acordo com a latitude e varia de acordo com a época do ano, tá? Em áreas tropicais, onde você tem um aquecimento superficial mais significativo, essa camada limite planetária ela é um pouco mais extensa se comparada, por exemplo, com a mesma camada em latitudes médias e latitudes altas, tá? E por que ela é importante? Porque, basicamente, né, as condições atmosféricas mais extremas são sentidas nessa camada limite planetária, tá? Então, o clima urbano, na verdade, ele está contido dentro dessa camada, da chamada camada limite planetária, ok? Bom, e aí nós podemos dividir esse clima urbano em escalas, tá? Escalas de análise, tá? Bom, nós sabemos que a atmosfera é um fluido, e todo fluido é um grande contínuo, tá? Ou seja, ela é indivisível. Mas, como um artifício didático-analítico, nós dividimos a atmosfera para facilitar o entendimento dos processos, tá? E a primeira camada de análise, a camada de menor escala espacial, tá, e temporal, é chamada de microclima, tá? O que é o microclima? O microclima seria o comportamento atmosférico comprometido com os elementos mais essenciais da paisagem, com os elementos mais elementares da paisagem. Por exemplo, um bosque, né, um bairro, né, um grande parque, né? Ou seja, o comportamento atmosférico nessa delimitação espacial é muito parecida, tá? Agora, quando eu tenho vários microclimas com comportamento semelhantes, não iguais, mas semelhantes, né? Nós poderíamos subir de escala, né? Poderíamos falar que aquela área, na verdade, ela compõe um topoclima, né? Se eu pegar, por exemplo, um parque, né, de grande extensão, né? Como, por exemplo, aqui o Parque Nacional da Serra do Cipó, eu tenho um topoclima específico daquela localidade, tá? Ou uma grande área industrial, como aqui em Contagem, eu tenho um topoclima associado àquelas características, né? E quando eu tenho topoclimas parecidos, né, eu tenho, na verdade, um mesoclima, né?
Essa definição de escala, né, ela é importante não só na geomorfologia, né, em função dos processos, mas ela também é importantíssima em função da climatologia. E geralmente é uma confusão, né, quando as pessoas caracterizam e definem essas áreas de análise, né, topoclima, mesoclima, microclima, mesoclima, tá? Por exemplo, se eu estivesse discutindo aqui com um meteorologista, para ele todo o clima urbano se trata de um clima local, tá? No microclima, desculpe, né? E o clima local seria para nós algo maior, né? Dentro da concepção monteriana, né? Do sistema clima urbano, ok? O microclima ele está contido no que nós chamamos de camada limite, camada de cobertura urbana, tá? Que tem pela sigla inglesa aqui, ó, UCL, que é Urban Canopy Layer, tá? Onde os processos de troca por condução e por movimentos turbulentos são mais significativos, tá? E diz respeito ao ar comprometido entre a superfície e a altitude média das edificações, tá? E acima dessa camada de cobertura urbana, eu tenho a UBL, né, que é Urban Boundary Layer, né, ou camada limite urbana, que é uma camada basicamente com características mesoclimáticas, né? Talvez assim, num fluxograma fica um pouco abstrato, mas existem algumas ilustrações aqui que podem ajudar, né? Então, no C, aqui eu tenho o microclima, ou seja, o comportamento atmosférico comprometido com os elementos primários da paisagem, né? Nesse caso aqui tem edificações e uma arborização, mas poderia ser isso no meio natural, sem interferência urbana, né? Sem interferência antrópica, né? Num bosque, enfim, ou numa mata de galeria, né? Enfim. Quando eu tenho microclimas parecidos, eu tenho uma escala, já na escala local, né? E aqui, ó, essa camada rugosa, né? Ruggedness sublayer, é a camada que efetivamente são observados movimentos turbulentos associados ao intenso aquecimento superficial, né? E quando eu tenho topoclimas muito parecidos, eu tenho, na verdade, o mesoclima urbano, ok? E acima desse mesoclima urbano, nós já adentraríamos o que nós chamamos de climas regionais, ok? A camada limite urbana, tá? Ela perfaz todas essas subescalas, da microclimática, do clima local e do mesoclima, né? Numa outra perspectiva, né? Eu tentei colocar isso aqui mais ou menos numa imagem, né? Isso foi durante uma pesquisa que eu fiz na depressão de Belo Horizonte, né? Num local onde eu coloquei um abrigo, né? O abrigo, de fato, em si, o abrigo meteorológico em si, ele está registrando as características do ar imediato, essa edificação e essa vegetação, tá? Entretanto, em metros à frente, né? Eu coloquei outros abrigos meteorológicos, né? Numa área verde com uma dimensão um pouco mais significativa, né? E pude observar que essa área tinha um comportamento muito semelhante, ou seja, com escala espacial acima do que nós poderíamos chamar somente de microclima, né? Então, chamamos aqui de topoclima, né? E quando eu pego topoclimas, no caso aqui na área mais urbanizada, mais verticalizada, dentro do município, né? Nós temos vários topoclimas urbanos, né? E a junção, né, desses vários topoclimas urbanos, eu tenho um mesoclima, ok? E acima dessa camada, da camada limite planetária, eu tenho um clima regional que está sujeito mais a sistemas atmosféricos de meso e larga escala, como do vento regional predominante, no caso aqui do município de Belo Horizonte, que é um vento predominante de leste, que é muito parecido com o vento predominante do município de Montes Claros, né? Ok, gente? Bom, o sistema clima urbano, tá? Para facilitar a sua análise, né? Ele pode ser subdividido em canais de percepção, que o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro chamou na sua tese livre de docência, em 76, né? E para cada canal de percepção, nós temos um subsistema específico, né? Por exemplo, o conforto térmico, ele está associado ao canal termodinâmico, ou seja, as alterações de temperatura, gradientes de temperatura, dissipação de energia são observados dentro desse canal termodinâmico, né, que está associado ao conforto térmico, tá? O conforto térmico, ele tem uma observação
ele não diz respeito ao valor da temperatura do ar em si, mas sim o que aquela temperatura causa de resposta fisiológica ao habitante da cidade, né? O canal 2 é o canal físico-químico, ou seja, o canal responsável pela investigação da qualidade do ar, né, associado à quantificação de material particulado em suspensão, PM10, materiais mais finos ou mais grosseiros, né, a composição química do ar, etc., né, e o canal hidrometeórico está associado ao estudo do impacto, ou dos impactos, né, dos eventos pluviométricos intensos, né, muito comum na região sudeste em determinadas épocas do ano, ou seja, no período chuvoso, né. Bom, é um sistema complexo, tá? E é um sistema que, na realidade, ele é indivisível, mas nós dividimos esse subsistema para facilitar o entendimento de processos que, às vezes, você não consegue identificar esses processos de modo adequado sem fazer essa subdivisão, ok? Bom, talvez uma das coisas mais faladas do clima urbano, né, seja um dos produtos do clima urbano, que é a chamada ilha de calor, tá? E, entretanto, o termo ilha de calor, ele é aplicado de modo muito equivocado na maioria dos livros didáticos, né, do ensino fundamental e médio, e às vezes do ensino superior, né, inclusive livros que nós utilizamos aí no curso de graduação, tá? E o que são ilhas de calor, né? Eu coloquei ilhas de calor e núcleos de aquecimento que parecem coisas semelhantes, mas diferem em relação ao quando e como ocorrem, tá? Ilhas de calor nada mais são do que porções do ar atmosférico, cuja temperatura desse local é maior do que a temperatura do entorno imediato, né? Principalmente se comparada ou com a área vegetada, né, um parque, ou com a área rural, né, ou seja, desprovida de grandes equipamentos urbanos, tá? Entretanto, essa ilha de calor é um fenômeno noturno, tá? E você consegue identificá-la no período noturno, tá? Muitas das vezes, as pessoas tratam ilhas de calor, mas na verdade são núcleos de aquecimento. E o que são núcleos de aquecimento? São áreas aquecidas, tá? Numa cidade. Entretanto, só são visíveis durante o período diurno, ou seja, quando tem incidência de radiação solar, tá? Por que essa diferenciação entre ilhas de calor e núcleos de aquecimento? É porque não é possível observar ilhas de calor, por exemplo, no município como Monjolos, né, que fica, não sei se alguém conhece Monjolos, entre Corinto e Santo Hipólito, né, e na estrada que liga Corinto até Diamantina, tem uma cidade, minha esposa trabalhou lá durante um tempo, de 2.500 habitantes. Eu não posso falar que naquela cidade você tem ilha de calor, tá? Ou mesmo em alguns bairros aqui do município de Belo Horizonte, né, onde não tenho edificações de grande porte, não há um adensamento de edificações de grande porte, falar que aquilo ali ocorre ilhas de calor, tá? Porque essas ilhas de calor ocorrem durante o período noturno. As edificações mais altas, né, e principalmente edificações mais altas e mais adensadas, elas diminuem de modo significativo a dissipação do calor que foi ganho ao longo do dia. Então, nas áreas mais verticalizadas, é possível observar um aumento de temperatura significativo em relação ao seu entorno, tá? Mas isso onde? Em áreas, em que local, né? Em áreas com grandes edificações, com grandes adensamentos habitacionais, né? De porte médio ou de grande porte, mas não em áreas com núcleos residenciais, por exemplo, de um pavimento, né? Com só casas, né? O que você vai observar ao longo do dia pode ser, principalmente as áreas que não tem vegetação nenhuma, não tem áreas verdes nenhuma, né? Você pode observar temperaturas maiores do que aquelas áreas que têm vegetação, mas não são ilhas de calor. Por que não são ilhas de calor? Porque durante o período noturno, a temperatura desses locais, com pouca densidade de edificações, né, com pouco capeamento da superfície, por concreto, por asfalto, eles dissipam rapidamente a energia que foi ganha ao longo do dia e a temperatura desses locais acabam se equalizando com a temperatura do seu entorno, tá? Os fatores que resultam, né, na formação das ilhas de calor
Primeiro, uso e ocupação do solo e o material de construção empregado, né? A redução, e aqui entra importantíssima a importância da vegetação, né? A redução da evaporação e da evapotranspiração potencial, né? A evapotranspiração potencial é um processo biológico e físico, né? O processo de transpiração da vegetação, mais a transpiração, mais a evaporação, que é o processo físico, né? E essa redução, ela é um valor significativo na capacidade de arrefecimento da atmosfera urbana, porque quanto menor a quantidade de vapor de água existir no sistema, menor a capacidade de arrefecer, ou seja, de resfriar essa atmosfera, tá? Porque toda vez que o vapor d'água ele muda de fase, sai do estado líquido para o estado gasoso, ele consome calor sensível e transforma em calor latente, ou seja, retirando a energia do sistema e fazendo com que a temperatura diminua naquele local. Daí uma das importâncias de se manter áreas verdes, né? Principalmente em cidades de grande porte, como Montes Claros, né? Ou de média a grande porte, né? A geometria e o desenho urbano também favorece a ocorrência de núcleos de aquecimento e de ilhas de calor, né? O local onde está assentado essas edificações, né? Qual que é a vertente que recebe mais ou menos a radiação solar ao longo do dia, né? Em função do movimento aparente do Sol, né? Se fizermos aí executarmos um mapa de orientação das vertentes para o município de Montes Claros, né? Vai ficar nítido que algumas vertentes recebem mais radiação, portanto, são vertentes mais aquecidas ao longo do dia do que outras vertentes que recebem a radiação com menos intensidade em função do ângulo de incidência, né? A redução da velocidade dos ventos, né? É outro fator importante na geração de ilhas de calor e núcleos de aquecimento, né? Quanto maior a barreira, a circulação dos ventos, menor a capacidade que aquela superfície terá de dissipar energia, né? Então, quanto mais verticalizado, né, quanto mais adensado, menor essa capacidade que a circulação vai ter de retirar aquele calor ali e dissipá-lo, né? E a emissão de calor pelas mais variadas atividades antrópicas, né? Seja pela queima de combustíveis fósseis, né? Associado aos motores dos carros, né? Ou as atividades antrópicas, né? E emissão de material particulado, entre outras fontes aí, ok? Bom, se compararmos, né, entre uma área rural e uma área urbana, tá? Nesse caso aqui é um exemplo de uma cidade de latitude média, né? E eu vou falar daqui a pouco que esse modelo que os livros da climatologia e da meteorologia apresentam sobre ilha de calor, eles não necessariamente esse modelo é aplicado aqui nas cidades tropicais, né? Vou falar daqui a pouco por quê. É esperado que um ganho de 3 a 10 graus Celsius a mais se comparadas a áreas rurais ou grandes áreas verdes, né? Ou grandes parques, né? Isso por quê? Porque há uma diminuição na quantidade de vapor de água, que eu acabei de falar aqui agora, tá? E a superfície, ela é uma superfície que absorve muito calor, porque ela tem um albedo, uma capacidade de reflexão muito pequena, tá? E os materiais que são empregados em áreas rurais, em áreas urbanas, né? Em grandes assentamentos, são materiais que absorvem com grande intensidade a radiação solar e dissipam muito lentamente essa radiação ao longo do período noturno, tá? Então, existe uma retroalimentação positiva no sentido de que menos vegetação, menos vapor d'água, mais absorção de calor, menos dissipação desse calor via processo de evaporação, né? Bom, esse aqui que é o modelo, né? Que é o modelo geralmente que nós encontramos nos livros didáticos aí, né? O downtown, né? A área urbana mais com temperaturas mais elevadas que durante o período noturno, tá? Entretanto, no período diurno, a gente pode ver que existem as áreas mais sombreadas em função da própria sombra das edificações
possuem temperaturas mais baixas, tá? Se comparadas com as áreas do subúrbio, ou áreas fora do grande centro. E, entretanto, os materiais, em função das características termodinâmicas, acabam retendo mais calor ao longo do período diurno e dissipando esse calor mais lentamente no período noturno. Okay? Por que esse modelo aqui ele não se aplica necessariamente às cidades, a maioria das cidades tropicais? Tá? Em função do processo, do processo histórico de ocupação dos grandes centros hoje, dos grandes centros, né, e dos núcleos urbanos, né? Grande parte, vou pegar o exemplo do Brasil, mas isso vale também para a Argentina, para o Chile, né, para a Venezuela, Colômbia, entre outros. As nossas cidades são polinucleadas, tá? E fogem muito desse perfil bonitinho aí, né, principalmente das cidades norte-americanas, de tabuleiro de xadrez, né? Você não tem um grande núcleo urbano, você tem vários núcleos urbanos, né? Se a gente pegar aqui o município de Belo Horizonte, né, isso é válido para São Paulo, para Campinas, até para Montes Claros. Você não tem somente o hipercentro como uma área mais adensada e verticalizada, né, provedora da maior parte dos serviços urbanos. Você tem outras regiões, aqui nós temos Venda Nova, nós temos o Barreiro, temos a região oeste. Então, esse modelo de uma grande ilha, né, ou monoilha, não se aplica necessariamente ao modelo das cidades tropicais, principalmente as cidades tropicais continentais, como é o caso de Belo Horizonte e como é o caso de Montes Claros, né? Geralmente você vai ter um arquipélago de calor, você vai ter alguns bairros, né, algumas áreas dentro da cidade com temperaturas acima do que observada numa área com vegetação de porte arbóreo e de porte arbustivo, obviamente, né? E a causa essencial dessa manutenção de calor tem a ver com as próprias características dos materiais de construção, né? Aí nós temos dois conceitos importantes, que é o conceito de condutividade térmica, né? Que é a capacidade que os materiais têm de conduzir o calor, né? E na maioria absoluta dos materiais empregados na construção, eles têm uma capacidade de transmissão de calor com muita eficiência para o interior das edificações, né? E um outro termo também muito importante, né, que é a capacidade calorífica, ou seja, a capacidade de armazenar esse calor, tá? Ou seja, eles transmitem rapidamente calor, mas armazenam com grande intensidade, né, com grande capacidade desse calor, tá? E aí, quando cessa a radiação incidente, ou seja, no caso a radiação solar, esse material mantém-se aquecido ainda e dissipa esse calor, obviamente, que assim que cessar a fonte, ele começa a dissipar o calor, mas ele vai dissipar esse calor lentamente, tá? Combinando essas duas características, né, nós temos o que nós chamamos de difusidade térmica, tá? E que no ambiente urbano ela é muito alta, né? Só para vocês terem um exemplo aqui, tem uma imagem, né, do Landsat de Atlanta, né? Não chega, você tem uma distribuição urbana mais central, seguindo aquele modelo clássico, né, da literatura estrangeira, de ilha de calor, de núcleo de aquecimento, de clima urbano, né? E quando eu pego essa mesma imagem, né, mas trabalho ela num canal termal, ou seja, no canal de emissividade térmica, tá? Fica nítido de observar que as áreas mais quentes e as áreas mais aquecidas se encontram justamente nos locais com maior edificação, né, e maior adensamento dessas edificações, né? Se fizesse o mesmo imaginamento térmico, tá? Para Montes Claros, para Belo Horizonte, para Divinópolis, nós teríamos coisas parecidas com isso aqui, tá? E por quê? Porque essa difusidade térmica do meio urbano, ele é muito elevada, tá? E ele é muito elevada porque grande parte dos materiais, né, além de transmitir o calor rapidamente, além de armazenar muito calor, eles refletem pouco, né? Nessa ilustração aqui, nós temos a capacidade de albedo de algumas superfícies, tá?
Albedo, em climatologia, é a radiação líquida que foi refletida por uma superfície, tá? E ela diz respeito ao quanto que chegou de energia e quanto efetivamente foi refletida por essa energia, né? Por exemplo, numa superfície que acabou de receber uma neve recente, né? Você tem de 80% a 95% de reflexão, ou seja, de 100% de energia que chega nesse sistema, a maior parte vai embora, a maior parte não fica no sistema, tá? Então, a superfície vai ser gélida, né? Porque pouca energia efetivamente vai aquecer, tá? Entretanto, se compararmos aqui, ó, com a área de asfalto, somente de 5 a 10%, isso varia também de acordo com as características do próprio asfalto, né? Do asfalto, né? Material empregado, né? A granulometria desse asfalto, né? Somente de 5 a 10% vai ser refletido. A maior parte vai ser aquecido. Obviamente que as temperaturas, né, sob essas áreas com baixo albedo, serão muito mais elevadas do que se comparada com a área que acabou de receber uma neve fresca, né? Ou mesmo em áreas com cobertura graminosa, né, com vegetação rasteira, de 25 a 30% da energia ela é refletida, ok? Isso aqui foi uma comparação, né, que eu fiz aqui na região metropolitana, né, dentro aí do quadrilátero ferrífero, né, entre a quantidade de energia efetiva de ondas curtas que chega e a quantidade de energia de ondas longas que sai, tá? O K é a minha componente de ondas curtas, tá? É a radiação solar, né? E o L é a radiação em ondas longas, ou seja, a energia que a Terra está dissipando, tá? Nós sabemos que a Terra, o planeta, de modo geral, ela não emite ondas curtas, porque ela não é aquecida ao ponto de emitir ondas curtas. Quem emite ondas curtas na natureza são as estrelas, né? Os sóis e alguns minerais radioativos, né? E mesmo assim você tem que trabalhar muito esses minerais para que ele possa ter uma massa significativa ao ponto de emitir ondas curtas, tá? Então, durante o dia, o que acontece? A radiação solar chega, tá? Aquece a superfície prontamente emite radiação de ondas longas, tá? Que reflete isso em temperaturas mais elevadas, né? E às vezes as pessoas acham estranho, olha, poxa, na minha área não tem tanta arborização, mas você tem gramíneas, você tem alguns arbustos e a temperatura estava maior do que numa área com casas, por exemplo, tá? Mas por quê? Porque aqui se não tem sombreamento, né? Se não tem sombreamento, ou seja, não tem áreas menos iluminadas, a temperatura tende a ser maior, tá? E numa área, né, em áreas muito urbanizadas, né, seja com edificações de porte médio ou edificações de grande porte, né, normalmente o que chega na superfície de radiação de ondas curtas é menor do que chega ao longo do dia nas áreas desprovidas de edificações, tá? Com exceção dos topos das edificações, dos telhados das edificações, tá? Entretanto, no período noturno, o que acontece? Com a mesma rapidez que chegou essa radiação, como não tem nada para segurar essa energia, ela é dissipada rapidamente, ela vai embora rapidamente, tá? Em áreas onde a superfície, tá? Ela é coberta por edificações de médio a pequeno porte, você também vai ter uma perda, mas não uma perda tão acelerada de energia como numa área rural desprovida de arborização, né? Ou numa área muito edificada, né? Numa área muito edificada, essa energia ela tende a ficar por mais tempo, né? Porque há uma troca de próprio calor em ondas longas entre as edificações, né? Dando um efeito como se fosse um efeito de garrafa térmica, tá? O arranjo das edificações e o adensamento das edificações fazem com que essa dissipação de ondas longas seja muito lenta no período noturno, tá? Isso nada mais é do que uma ilha de calor, tá? Coisa que não ocorre, por exemplo, na edificação de porte baixo, tá? Essa energia ela vai embora, ela não vai ficar por muito tempo na camada limite planetária por muito tempo, né? Ela vai embora, ela é dissipada, ok? Então, o que nós observamos, de modo geral, em áreas com edificações unifamiliares, né, de no máximo 2 pavimentos, são núcleos de aquecimento ao longo do período diurno, tá? Entretanto, no período noturno, essa energia ela é dissipada com mais intensidade, ok?
outra coisa que é afetada, né, eu acabei de falar, é a velocidade dos ventos. Quanto mais rugosa for a superfície, menor a velocidade dos ventos, tá? Nesse diagrama aqui, né, do Henderson e do Sellers, eles mostram o seguinte, que eu vou conseguir observar ventos mais significativos em altitudes maiores, quanto mais verticalizada for minha cidade, tá? Em locais desprovidos de grande rugosidade urbana, né, essa mesma velocidade ela vai ser observada em altitudes menores, né? E qual que é a importância do vento? Essencial, tá? O vento, ele compõe o que nós chamamos de tríade do conforto térmico, tá? Qual que é a tríade de conforto térmico? Ela é pautada em três grandes parâmetros meteorológicos, três grandes elementos climatológicos: a temperatura, a umidade e o vento, tá? Quanto maior a velocidade do vento, né? Quanto mais permeável for esse vento na área urbana, tá? Ou na área não urbana, né? Na área vegetada, maior é a capacidade de dissipação de calor no período diurno ou no período noturno, tá? Então, se eu tenho uma cidade que foi planejada, né, mesmo com edificações, mas que não sei que seja permeável aos ventos predominantes, e aí tem que fazer um estudo para ver qual é a direção preferencial do vento ao longo do ano, eu não vou ter tanto estresse térmico como numa área onde essas edificações não respeitaram esses corredores naturais de vento. Ok? E qualquer estudo hoje sobre minimização de efeitos associados ao clima urbano tem que necessariamente levar em consideração a circulação atmosférica na camada limite planetária e a circulação atmosférica na chamada baixa troposfera. Ok? Bom, e a vegetação, né? Eu estou falando da vegetação, mas falando mais detalhadamente da vegetação. A arborização, ela só tem coisa boa, né? Áreas verdes, independente da espécime, né? Ela só traz coisas boas para o meio urbano, tá? Primeiro, ela provém, desculpe, um sombreamento, né? Esse sombreamento ele acaba quebrando a incidência de radiação solar naquele ponto, né? Fazendo com que a sensação térmica seja de 2, 3 ou 4 graus a menos do que se eu medisse a temperatura do topo do dossel dessa vegetação, tá? De acordo com as características da copa da árvore, você pode ter reduções muito mais bruscas do que simplesmente 4 ou 2 graus Celsius, tá? Segundo, ela fornece umidade para o ar local, né? Via evapotranspiração, né? Os estômatos das plantas acabam liberando vapor d'água, né? Num ciclo natural. Entretanto, aí tem um outro folclore, né? E que geralmente no senso comum as pessoas acreditam piamente nisso, né? A vegetação ela fornece vapor d'água, de fato, ela fornece vapor d'água, mas ela não vai fornecer o vapor d'água ad eterno, né? Quando ela começar a observar que está em estresse hídrico, ou seja, durante o período mais seco, né, e que a quantidade de água na superfície, né, e no subsolo começou a diminuir, ela vai diminuir também a quantidade de água evapotranspirada, tá? Porque, ao contrário de algumas publicações, principalmente publicações associadas aí no ensino médio fundamental, a gente fica observando que a árvore ela vai fornecer água ao bel prazer do homem. Não, a vegetação é um ser vivo, então ela vai tentar acionar seus dispositivos para poder se manter viva num período de restrição significativa de água, né? Isso é muito comum na nossa região, né? Região de Cerrado, né? Da vegetação mesófila, ela vai perder uma parte das folhas, né? Ou vão ter características fisiológicas diferenciadas de uma vegetação de um brofladense, enfim, ela vai possuir alguns mecanismos para poder limitar a perda de água durante o período mais seco, tá? Mas não resta dúvida que a vegetação, com vegetação, mesmo no período seco, ela favorece a umidificação, um pouco de umidificação do entorno, tá? Segundo, as folhas acabam, e a densidade dessas folhas, dessa folhagem, né, das copas, acabam funcionando como filtros naturais aos materiais particulados mais grosseiros, tá? Da granulometria do silt, ou menor do que o silt, acaba
bloqueando um pouco dessas substâncias, né? E é essencial, né? A mesma função que tem os pelos das nossas narinas, né, no nariz, as folhas acabam exercendo um papel um pouco parecido com isso, né? Obviamente, respeitando a limitação da comparação, né? Mas elas acabam funcionando como filtros naturais. E a outra coisa que a gente já conhece desde do terceiro ano do segundo grau com a tia Débora, né, que nos é apresentado o processo de fotossíntese, quanto maior a vegetação, maior a capacidade de reciclagem, né, do dióxido de carbono atmosférico, né, principalmente na sua fase juvenil, né, que essa capacidade de absorção de dióxido de carbono, ela vai diminuindo a partir do momento que a vegetação também vai envelhecendo, né. E existem conceitos hoje, né, de clima urbano, de ocupação urbana, que, principalmente em cidades, em cidades europeias, né, e os exemplos que eu tenho mais contato são com os exemplos britânicos, os exemplos da escola alemã, né, aqui no UFMG nós tivemos a oportunidade de trazer o professor Lutz, da Universidade de Kassel, na Alemanha, e eles têm uma preocupação enorme na manutenção da vegetação, tá? E tentando resgatar a vegetação nativa, né? Não fazer igual algumas cidades, que já tive alguns exemplos, alguns trabalhos de campo, de botar eucaliptais numa praça pública, né? E sim de manter a vegetação nativa do local, né? Que vai trazer uma série de benefícios, né? Numa menor quantidade de dióxido de carbono circulando, né? Uma menor quantidade de materiais particulados grosseiros circulando, né? Em temperaturas amenas, nos locais providos dessa arborização, né? E uma incidência menor de radiação efetiva na superfície onde ocorre essa vegetação. Ok? Bom, para não ficar só na coisa teórica, né, Ronaldo, você vai me falando do tempo aí, tá? Senão eu vou começar a falar aqui, eu disparo e não paro, não. Tá? Pode ficar tranquilo, Hélio. Tá. Eu vou dar um exemplo, um estudo de caso aqui do município de Belo Horizonte, né, da nossa capital aqui, né? Infelizmente, eu não tive nenhuma oportunidade de trabalhar, de fazer um clima urbano, não tive nenhum orientando aí que tentasse o desafio de fazer um mapeamento climático, né, do município de Montes Claros, que, se não me engano, não existe, né? Estou deixando a deixa aí para quem quiser tentar esse desafio, que é um desafio importantíssimo e uma ferramenta importante para os gestores públicos, né, para acabar norteando as futuras ocupações, não só de Montes Claros, mas do seu entorno de Montes Claros, tá? Então, deixa eu falar de Belo Horizonte, né? Todo mundo sabe que o município de Belo Horizonte, ele foi criado com o objetivo, no finalzinho do século XIX, de mudança da antiga capital, que era Ouro Preto, né? Com a proclamação da República, houve a necessidade de desvincular a capital Ouro Preto, né? Que era a capital com algumas tradições ainda colonialistas, né? De uma coisa nova, né? E Belo Horizonte foi escolhida em disputa com 5 outros municípios, tá? No finalzinho do século XIX, tá? Em 1893, né? Belo Horizonte não chamava Belo Horizonte, chamava Curral del Rei, né? Que era um interposto de parada dos tropeiros, né? Que seguiam viagem em direção ao norte, né? A região norte do estado, né? E outras localidades nas proximidades aqui do quadrilátero ferrífero, tá? Belo Horizonte disputou o título de capital com Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna e Várzea do Marçal, né? E uma das características levantadas, além da centralidade da localidade de Belo Horizonte em relação ao município, foi as suas características naturais. Dentre essas características, o clima também foi observado, né? Então, em 1893, a equipe do Arão Reis, que foi responsável pelas coletas das informações, né, da geologia, do relevo da época, né, das características atmosféricas da época, levantaram dados de temperatura, de umidade,
e de vento ao longo de 6 meses, né? E no seu relatório final, né, deram peso a essa amenidade atmosférica observada do antigo Curral del Rei, tá? Esse mapa que está aí, né, é um mapa do assentamento em 1918, tá? Em 1918, a gente não pode falar de clima urbano, né, de Belo Horizonte, não tinha um clima urbano, era um clima local, um clima natural, sem nenhuma deteriorização, sem nenhuma modificação significativa na urbanização. Por quê? A maior parte das edificações eram de um pavimento, né? E a área, né, que é a área mais central, que é a área que circula a contorno, você tinha edificações de, no máximo, 3 pavimentos, que eram os edifícios públicos oficiais, né? Tinha uma ocupação aqui já bem antiga, que data, tanto na Regional Venda Nova, como na Regional Barreiro, que datam antes da construção da inauguração do município de Belo Horizonte, que foi em 1897. Né? Então, nós não poderíamos falar de clima urbano, e muito menos aqui de existência de ilha de calor, né? O máximo que nós poderíamos falar é de áreas mais aquecidas e menos aquecidas em função da incidência da radiação atmosférica, né? Grande parte, a totalidade dos cursos d'água, tá? Estavam livres, né? Não estavam retificados, não estavam canalizados, né? E havia uma vegetação muito rica aqui, com matas ripárias, né? Na transição aqui entre a depressão de Belo Horizonte e o quadrilátero ferrífero, com espécies savânicas e de Mata Atlântica, era uma área muito rica em termos de vegetação. Então, praticamente era um clima local, tá? A própria morfologia do município, tá, já indicavam variações de temperatura significativa, né? Se nós pegarmos aqui a parte mais baixa do município, que é na confluência do Arrudas aqui, com Velhas, que tem em torno de 680 metros, com a parte mais alta, que está no extremo sudoeste do município, que pertence ali ao Parque Estadual do Rola Moça, 1.510 metros, esse próprio gradiente altimétrico aí faz com que haja uma variação teórica de 5,4 graus Celsius em apenas 30 quilômetros. Tá? Isso é muito se comparado a outras localidades. Tá? E essa variação ela é graças ao fator altimétrico e não ao fator urbano. Né? Então, basicamente, nessa época, haviam climas locais, naturais. Né? Eu fiz um mapeamento, né, com base no dado de uma estação meteorológica e acabei derivando esse dado de uma estação meteorológica via técnicas de estatísticas e de geoprocessamento para as demais áreas do município. Né? E aí foi possível identificar 2 grandes climas locais, o clima tropical de altitude da depressão de Belo Horizonte, que é essa parte mais amarelada aqui, e o clima tropical de altitude das serras do quadrilátero ferrífero. Tá? E alguns topoclimas associados basicamente à influência topográfica, né? Que foram ao todo, 8 topoclimas, tá? 4 topoclimas para a depressão Belo Horizontina e 4 topoclimas associados à Serra do Curral, né? E para cada topoclima você tem, nós tínhamos, né? Que isso aqui já não existe mais, né? Isso foi uma reconstituição, né? As características de altimétrica, as características topográficas e as médias de temperatura média, máxima e mínima, umidade relativa daquele período, ok? Bom, o município passou por uma profunda transformação, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, tá? Até a Primeira Guerra Mundial, o crescimento foi um pouco contido, mas depois da Primeira Guerra Mundial, você teve uma expansão significativa, tá? E teve um grande boom a partir de 1950, né? Com a criação do Parque Industrial de Contagem, né? E que acabou forçando o eixo de ocupação para outras partes da cidade, né? No primeiro momento, para o eixo oeste, tá? E no segundo momento para o eixo norte e o eixo sudoeste, né? E hoje o município, né, ele
praticamente, ele tem o eixo de crescimento em direção à cidade administrativa, que está fora do município de Belo Horizonte, e que pertence à região de Vespasiano, tá? Essas áreas que parece que não tem nada, mas existe algumas ocupações, mas são áreas de litígio pela própria prefeitura, e a parte mais próxima aqui da Serra são as áreas dos parques, né? Que estão protegidas. Então, por isso que não houve a urbanização. Mas tirando isso, né, tirando essas áreas de parque, 95% do município está ocupado com edificações, ou está impermeabilizado com asfalto, com concreto, né? Bom, entre 1911 e 1918, a temperatura média do município subiu em torno de 2 graus, tá? Eu fiz uma normalização dos parâmetros meteorológicos entre 1911 e 1928, né? E depois peguei já os dados do IMET, que é de 31 a 60, 61 a 90, e normalizei novamente de 86 a 2019, né? A temperatura média subiu em torno de 2 graus Celsius no município. Pode parecer pouco para o leigo, mas isso é muita coisa, tá? 2 graus Celsius é em média, tá? Se levarmos em consideração as características das edificações e as características do uso e ocupação do solo, a gente vai observar valores acima de 2 graus Celsius em determinadas partes do município, né? Entretanto, esse aumento você teve uma tendência de aumento contínuo, mas houve algumas rupturas, tá? Rupturas essas, né, de quedas de temperatura associadas a variabilidades naturais da atmosfera, como ocorrências de laninha, né, fases mais frias da oscilação decadal do Pacífico, do Atlântico, né? Isso acaba induzindo temperaturas mais baixas, né? A temperatura mínima, né, foi onde foi possível registrar o maior aumento, né? A temperatura mínima ela tem uma característica, ela é altamente influenciada pela modificação no uso e ocupação do solo, tá? As temperaturas, quanto mais urbanizada, quanto mais verticalizada, quanto mais capeada por asfalto ou por concreto, maior tende a ser a absorção de radiação e menor tende a ser a dissipação de calor. Então, portanto, a temperatura média sempre vai ter vai possuir uma temperatura mais significativa, né? Embora também houve rupturas, perdão, ao longo do tempo, né? Mas essas rupturas, elas não impediram um aumento contínuo na temperatura média do município, né, entre 1911 e 1919. A temperatura máxima, tá? Também houve um aumento de 1 grau, embora muito menos do que os outros parâmetros térmicos, né? Da temperatura média e máxima, tá? Isso porque a temperatura máxima, ela sofre influência mais de fatores de larga escala, né? Como o El Niño, Laninha, oscilações decadais do Pacífico, né? Variações no ciclo solar, né? Entre outros, do que o próprio uso e ocupação do solo. Mas, mesmo assim, houve uma tendência de aumento de temperatura, tá? E o que chamou atenção, né? Chamou atenção, foi a queda drástica da umidade relativa do ar entre 1910, eu peguei aqui, até 1919. A umidade relativa caiu quase 9% em termos médios, tá? Isso é muito significativo. E teve um grande boom, né, uma queda acelerada a partir da década de 70, né, quando o processo de urbanização aumentou drasticamente, né, e a retirada de vegetação aumentou drasticamente, tá? Esses picos a mais aqui, ó, né, entre 64, 62 e 1920, diz respeito a anos mais chuvosos, né, que acabou favorecendo uma umidade relativa maior, tá? E a umidade relativa, obviamente, ela é muito sensível à retirada da vegetação e à retificação dos córregos d'água e canalização desses córregos d'água, né? Quanto menor a quantidade de água circulando de forma vaporosa na superfície, menor, obviamente, será a umidade relativa do ar. E isso é ruim, isso não é bom, isso é péssimo, né? E em relação à precipitação, tá?
Não houve modificações, né, em relação ao balanço hídrico, ou seja, ainda continua, né, aqueles dois períodos bem distintos, período seco, período chuvoso. Período seco corresponde, né, ao outono e inverno, né, e o período chuvoso, a primavera-verão, né. Entretanto, esse termo primavera, verão, outono e inverno não são termos adequados para se tratar de climas tropicais, né. Nós definimos essas estações com base no balanço hídrico, né. A gente observa que, ao longo do tempo, né, desses cento e poucos anos, né, 110 anos, houve variações, anomalias na quantidade de precipitação. Tá? Isso em função da urbanização? Não. Isso não foi em função da urbanização. Isso foi em função de fatores de larga escala. Tá? Por exemplo, nós tivemos 2014, um ano 2014, 2015, 2013, 2014, 2014, 2015, um ano muito crítico em relação à distribuição de chuva. Tá? Por exemplo, em Belo Horizonte foi registrado somente 945 milímetros. Tá? A média gira em torno de 1.500 milímetros. Né? Entretanto, isso não foi novo. Tá? Em 1963, isso também foi observado em Montes Claros, né? Obviamente com uma precipitação muito menor do que essa aqui, 497,5 milímetros. Tá? Olha, em 1963, a população de Belo Horizonte, quiçá, chegava a 500 mil habitantes. Tá? E em 1934, né, 959,9 milímetros. Né? E houve, obviamente, anos em que choveu bastante, né, 82, 2.509 milímetros, 45 e assim por diante. A precipitação, ela não necessariamente, né, e grande parte dos estudos isso indica, né, ela é afetada fortemente pelo processo de urbanização. Né? A não ser se for uma grande megalópole, né, como São Paulo, onde a quantidade em si não é afetada, mas a distribuição da chuva ela pode ser afetada em algumas áreas do município, tá? Em função da formação de núcleo de aquecimento, que favorece a instabilidade atmosférica e favorece mais aporte de vapor d'água. Mas isso em casos muito específicos, não na maioria. Em Belo Horizonte isso não foi observado. Tá? Por que eu estou chamando a atenção disso aqui, gente? Para a gente sair daquele senso comum, né, da discussão de temas ambientais, ou de temas da geografia, ou associada a ciências ambientais, sair do senso comum baseado em leituras como super interessante, né, Galileu Galilei, né, Folha de São Paulo, né, enfim, fazer uma discussão sobre mudanças climáticas, mas baseado em dados reais, né, as oscilações que ocorrem na precipitação, tá, de grande monta, não tem a ver com quantidade de dióxido de carbono presente no ar atmosférico, e sim com a capacidade da atmosfera estar mais instável ou estável, né? E essa capacidade, né, de estabilidade e instabilidade está associado a fatores de larga escala que nós não controlamos. Né? Então, de fato, há uma influência antrópica significativa na atmosfera, mas essa influência, ela basicamente resulta em modificações no campo térmico e no campo hídrico, tá? E na qualidade da química atmosférica em escalas locais, em escalas restritas, né? Para a gente poder falar isso para o globo como um todo, é necessário observar se as outras forçantes que eu mostrei no início, né? As outras forçantes que mantêm um certo, entre aspas, equilíbrio climático, né? Que equilíbrio também é outro termo mentiroso, que na natureza tudo tende ao equilíbrio, nada está no equilíbrio, né? Existe constantemente uma interação entre essas forçantes, né? Então, o sistema ele se rearranja a cada momento, né? Essas forçantes externas, ou mesmo internas, a maioria delas nós não dominamos, não influenciamos, tá? Então, o homem tem a capacidade de modificar o clima? Tem, mas qual que é a escala dessa modificação?
tá? Qual que é a escala que é mais perceptível e qual que é a escala real, tá? A escala, quando eu falo escala real, é a escala que nos diz respeito como indivíduo, tá? É a escala local, a escala que nós vivemos, e isso é fato, tá? Bom, para poder fazer uma comparação, né, entre o que era observado lá no início do século, né, sobre as características climáticas do município, e o que é observado hoje, eu fiz uma série de mensurações, tá, respeitando aí nossas características de clima tropical de altitude, né, durante o período seco e período chuvoso. Isso aqui é uma imagem Landsat da época, né, de 2008, 2010, não sei. E aqui a máscara do município de Belo Horizonte. E ao longo desse município, eu distribuí 26 pontos amostrais, tá? Sendo que 20 pontos foram abrigos meteorológicos de campo, que eu espalhei do município, e esses pontos que estão em verde são as estações oficiais da época, né? Tendo duas aqui do IMET, e duas aqui, uma no aeroporto da Pampulha, ponto 26, o aeroporto ponto 23, aeroporto Carlos Prates, esse ponto 21 aqui não existe mais, na época havia, que era uma estação meteorológica que tinha aqui no bairro Estoril Buritis, né? Fiz trabalhos de campo, né, observando essas características durante o período seco, período chuvoso, né, em agosto e em março, e depois eu fiz um outro trabalho de campo para poder ver como que se comportava e como se pulsava, né, a ilha de calor no núcleo de maior verticalização e adensamento, né. Aí foram distribuídos 16 pontos amostrais, né. Só para a gente poder ter uma ideia, esse ponto 11 aqui é o Parque Municipal, né. O ponto 12 é a Praça 7, né? Ponto 13, estação ferroviária, né? O ponto 14, a rodoviária do município, enfim. Okay? Bom, e o que foi os equipamentos? Eu utilizei, esses aqui foram os abrigos meteorológicos de campo, né? Antes de levar isso aqui para campo, né? Eu tive que fazer uma aferição em todos os equipamentos, né? E essas aferições foram feitas conjuntamente com o Instituto Nacional de Meteorologia, mais especificamente com o 5º Distrito de Meteorologia, que fica ali na Rádio Agabaglia, com contorno, né? E após aferido e calibrado os equipamentos, nós vamos distribuir naqueles pontos, nos pontos que foram mostrados aqui agora, tá? E para subsidiar, né, a escolha, né, desses locais, né, onde eu quis fazer essa mensuração, foi necessário fazer um mapa de uso e ocupação do solo da época, né? Uma infinidade de usos diferenciados, né? Um mapa de densidade demográfica e um mapa de hipossometria que resultou no modelo digital de elevação, parecido com aquele modelo digital de elevação que eu acabei de mostrar aqui agora dos climas naturais, tá? E quais foram os resultados, né? Durante o período seco, né, foi possível identificar, e o período chuvoso, 3 núcleos de aquecimentos, né? O núcleo mais intenso, tá? Que pega o hipercentro e a região do entorno do hipercentro de Belo Horizonte, né? E esses núcleos de aquecimento são mais intensos no período diurno, entretanto, as áreas com vermelho mais intenso aqui mantêm-se aquecidas durante o período noturno, tá? Basicamente aqui a região do hipercentro, né, uma parte aqui da região aqui da Antônio Carlos, próxima à Lagoinha, e aqui em Venda Nova, no limite de Venda Nova, com a região norte, na Avenida Velarinho e na Rua Padre Pedro I, né? E também durante o período chuvoso, né? Embora a intensidade da ilha de calor e dos núcleos de aquecimento foi menos intenso, porque quando chove, a água ela tende a absorver esse calor excedente, né? E a fazer com que os gradientes de temperatura não sejam tão significativos, né? Mesmo assim, foi possível observar os 3 núcleos, né? Entretanto, o núcleo mais tímido aqui, né, que pega aqui a região do Alípio de Melo, Castelo, Ouro Preto, ele foi mais intenso durante esse período diurno, no período chuvoso, do que no período mais seco, tá? E em relação também ao campo hídrico, né, as áreas mais aquecidas foram as áreas também com menor porte de vapor d'água para o ar atmosférico,
Por quê? São áreas com uma quantidade menor de vegetação, tá? E com praticamente nada de curso d'água disponível. Não tem nenhuma lâmina d'água, seja através de parques, nada que favoreça uma evaporação que poderia favorecer um maior resfriamento urbano aí, né? Em relação aos ventos, também foi possível observar que as áreas mais urbanizadas e verticalizadas bloqueiam grande parte dos ventos. Isso favorece a manutenção do calor, tá? E o desconforto térmico, tanto no período seco, como no período chuvoso também. E em relação ao hipercentro, isso aqui que foi interessante, né? O hipercentro em si, ou seja, a área que foi planejada, né, pela antiga comissão do Aron Reis, se mostrou com temperaturas um pouco mais, temperaturas menores do que o seu entorno que não foi planejado. Ou seja, as áreas onde a ocupação foi mais irregular, com verticalização mais irregular, tá? E a influência significativa do parque municipal no arrefecimento do seu entorno, tá? Provavelmente, se não houvesse o parque municipal, né? Além de ser muito arborizado, você ter uma lâmina d'água, um espelho d'água significativo, muito provavelmente seria uma área, o hipercentro, o comportamento térmico do hipercentro seria diferente do que o que é observado hoje, tá? E além disso também ainda as grandes avenidas aqui que perpassam aqui no hipercentro de Belo Horizonte possuem arborizações, né? Isso acabou favorecendo uma diminuição nos ganhos térmicos, tá? Esse primeiro mapa aqui, tá, do campo 3, é o mapa da temperatura média, e isso aqui é do desvio padrão da temperatura média. Quanto maior o desvio padrão, significa que maior é a perda de calor no período noturno, tá? E as edificações, tá, elas mantêm o calor, né? A gente pode observar que na parte mais edificada, né, mais adensada, embora durante o dia as temperaturas foram menores, mas durante a noite dissiparam o calor com menor intensidade, né? Em relação aos ventos, também, obviamente, era de esperar que as áreas do hipercentro foram áreas de calmaria, né? Isso para o conforto térmico é péssimo, repetindo, né? Por quê? Porque você não tem uma variável que ajude a arrefecer, que ajude a transportar o calor excedente para fora, né? Isso foi observado, né, com maior intensidade durante o dia, né? Bom, e aqui é um mapa das principais unidades topoclimáticas, mesoclimáticas de climas locais do município para os dias atuais, tá? Muito diferente daquele mapeamento que foi feito, né, daquela reconstituição que foi feita para o início do século, né? Nós saímos aqui de 8 topoclimas para quase 36 topoclimas, né? E de 2 mesoclimas para 6 mesoclimas e 2 climas locais, né? Bom, estou finalizando minha fala, Ronaldo. O que foi possível observar, né, nesse estudo de caso aí? Né, que houve um aquecimento da atmosfera, tá, um ligeiro aquecimento da atmosfera, e um decréscimo significativo nos valores hídricos, tá, associados, obviamente, aos padrões de ocupação, né? Em função dessa modificação, desse processo histórico de ocupação, né, de urbanização, de capeamento do solo, né, acabou gerando no município 3 núcleos contínuos de aquecimento e formadores de ilhas de calor, né? Nós poderíamos falar de arquipélagos de calor, né? E esses 3 núcleos é um modelo que difere dos núcleos do modelo tradicional que é divulgado na literatura estrangeira, né? O nosso modelo de clima urbano, ele difere de modo significativo, ele não é mononúcleo, né? Ele é polinucleado, se comparado com os modelos das latitudes temperadas e latitudes médias, tá? E as áreas verdes, né? Eu peguei aqui como exemplo só o Parque Municipal e o Parque do Mangabeiras, mas poderia ter colocado aqui também o Parque Estadual do Rola Moça, né?
e alguns grandes parques municipais que existem dentro do município, como, por exemplo, o Ageu Pio Sobrinho, que fica ali no bairro Buritis, para quem conhece Belo Horizonte, né? O Parque Ecológico ali do Betânia, né, que é o Jacques Cousteau, se manteve como núcleos frios, ou seja, áreas importantíssimas para o arrefecimento do meio urbano, né? E o que se tira, o que foi possível levar de informação para a própria prefeitura é que os novos empreendimentos imobiliários, né, e Belo Horizonte passou, assim como quase toda a cidade brasileira passou, por um boom de explosão imobiliária entre 2006 e 2012, né, é necessário que essas novas ocupações, né, elas sejam precedidas de estudos climáticos, né, e de impacto, de modelos preditivos, né, de impactos dessas novas edificações, desses novos adensamentos na qualidade de vida do Citatino. Ok? Ronaldo, era isso que eu tinha a falar e muito obrigado. Wellington, muito obrigado pela apresentação. Realmente você foi muito claro nas suas colocações. Tem algumas perguntas aqui. Como nós já estamos chegando aqui em 10 horas, eu vou apenas compartilhar aqui um mapinha com as áreas verdes de Montes Claros, só para fazer algumas reflexões conceituais sobre o tema áreas verdes, né, com o qual eu trabalho. E aí eu vou abrir, né, para as perguntas, vou direcionar para você algumas que eu anotei aqui, e vou ver com o pessoal se tem mais alguma coisa, tá? O pessoal perguntar para você ou para mim. Tá bom, galera? Eu vou tentar compartilhar um mapinha aqui, só para a gente fazer uma reflexão interessante sobre as áreas verdes urbanas aqui em Montes Claros, ok? Uma reflexão mais conceitual e também política, talvez. Todo mundo vendo isso aí? Agora eu estou enxergando. Está vendo? Estou. Esse é o mapa da mancha urbana de Montes Claros com nossas áreas verdes urbanas, ok? Sim. Bom, pessoal, muito interessante o que o Wellington colocou para a gente, certo? Tem uma questão muito legal que eu quero colocar aqui, que eu acredito que é de extrema importância para essa discussão, que diz respeito, né, à taxa de urbanização do Brasil. O Brasil está entre os países mais urbanizados da América Latina, e isso, né, requer uma discussão muito séria em relação a tudo que foi comentado aqui, certo? Sobretudo sobre a importância das nossas áreas verdes urbanas, certo? É importante que vocês saibam que não existe consenso em relação ao conceito de áreas verdes urbanas, existe uma discussão muito complicada, né, complexa em relação a isso, não tem consenso, tá? Não existe algo rígido. Então, se você for fazer um trabalho sobre áreas verdes urbanas, você tem que deixar bem claro que você está fazendo hoje uma certa referência, né, de uma certa base conceitual que você considera como legal, ok? Então, é assim, isso acaba até interferindo negativamente, né, nas políticas públicas voltadas para esses espaços, né, porque não existe um consenso. Mas eu defendo, né, a ideia de que a área verde urbana seja um espaço, né, público, certo? Tem que ser um espaço público, que tenha cobertura vegetal arbórea, herbácea ou arbustiva, e o mais importante, um espaço público que cumpra, né, uma função ambiental e social, ou seja, tem que ser também um espaço de lazer, né, um espaço cultural, antes de tudo, né, um espaço de importância ecológica. Então, nesse contexto, galera, a gente pode definir como área verde todas as praças, certo? Todos os parques lineares, né, que acompanham as vegetações ripárias, e todos os jardins públicos também, ok? Mas não entra nesse conceito de área verde urbana a vegetação que fica no meio das vias públicas, certo? Essa não entra. Nesse caso, você vai considerá-las como arborização urbana,
ok? Então, esse é o conceito básico de área verde que a gente considera. Tem muitos outros, por exemplo, tem um autor que ele considera como área verde urbana apenas aqueles espaços públicos verdes em que tem o predomínio de vegetação arbórea, certo? Então, ele descarta, por exemplo, praça, que tem gramados, ok? Então, é um conceito, assim, muito mais restrito. Bom, então, considerando esse conceito de área verde urbana que eu coloquei para vocês, a gente pode refletir sobre ele observando esse belíssimo mapa, né, que foi feito pelo laboratório de geoprocessamento da Unimontes. Esse trabalho, né, esse mapa se encontra no Atlas Ambiental do município, que foi apresentado para a comunidade de Montes Claros esse ano. Então, ele mostra muito bem, né, a distribuição das áreas verdes de Montes Claros e deixa claro, né, que existe uma concentração desses espaços verdes nas áreas mais a sudoeste, né, e leste, e que o vetor norte, leste, sudeste não tem praticamente nada de área verde. Então, é uma questão que merece, né, uma atenção especial do poder público, no sentido de fazer com que ocorra, né, uma descentralização dos nossos espaços verdes urbanos, tendo em vista, né, que eles exercem uma influência muito positiva na qualidade de vida urbana. Isso foi colocado aí várias vezes, né, nas palavras do professor Wellington. Então, é uma discussão importante, certo? Que deve chegar, sim, no âmbito político, né? No sentido de que sejam criadas, né, mais políticas públicas voltadas para os espaços verdes urbanos de Montes Claros. Mas, com certeza, né, eu tenho que reconhecer isso. Atualmente, a Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem dado, né, passos importantes nesse sentido, mas, com certeza, nós precisamos olhar mais essa questão da descentralização, certo? Então, é algo relevante que a gente deve colocar aí em pauta nas discussões políticas da próxima administração que vai conduzir os rumos de nossa cidade, tá? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Eu vou agora abrir, né, o espaço para algumas perguntas, mas antes disso eu queria passar para o Wellington algumas coisas que eu peguei aqui do chat, né, que não foram já respondidas, né, algumas foram respondidas já nas considerações finais do Wellington, certo? Mas tem uma aqui, que foi a primeira que eu anotei, da Luandra, perguntando para o Wellington, né, se, considerando, né, o contexto de Montes Claros, com base naquilo que ele conhece de Montes Claros, com base naquilo que ele estudou, ela fala, né, com base em observações e com base naquilo que ela sente, né, por ser um Montes Clarense, que o centro, né, o hipercentro de Montes Claros, é muito mais quente, né, do que os bairros mais distantes. Então, considerando o contexto de Montes Claros, você consideraria isso uma ilha de calor? Sim, é uma ilha de calor, É uma ilha de calor, sim. Né? O tecido urbano de Montes Claros é um tecido complexo também já, né? E nessa parte central, você tem edificações de médio a grande porte e você tem um adensamento significativo, né? Sem contar na redução, praticamente quase não tem manchas contínuas de áreas verdes, né? E isso favorece uma intensa absorção de energia durante o período diurno e uma dissipação bem lenta no período noturno. Obviamente, na parte, né, talvez aquela imagem do início que eu mostrei, nas partes mais edificadas, se eu colocar durante o dia um termômetro, uma estação ali, talvez a temperatura ali seja um pouco menor do que das áreas que estão recebendo a radiação direta, né? Agora, no período noturno, não resta dúvida. É uma ilha de calor. Né? Sim, outra pergunta aqui, Wellington, muito interessante, o professor Cássio, ele está perguntando para você se você sabe da existência de algum trabalho que fala da relação entre as cores, né, a distribuição espacial do albedo numa cidade e cores. No caso, você tem trabalho sobre isso em Belo Horizonte? Tem, na literatura estrangeira tem. Tem alguns trabalhos que falam essa associação. Né?
Em Belo Horizonte não tem. Em Belo Horizonte tem relação, de modo indireto tem, porque você tem sobre a temperatura de superfície, né? E acaba indiretamente refletindo um pouco o albedo superficial, né? Geralmente as áreas com temperatura de superfície mais elevadas são áreas mais escuras, né? Ou seja, com albedo menor, refletem menos, né? E as áreas com temperaturas menores, se comparado com esse núcleo mais aquecido da superfície, possuem um albedo maior. Geralmente são áreas verdes, né? São grandes espelhos d'água, né? Mas existe sim. A Luandra está perguntando aqui de novo, né? Eu até posso responder com base naquilo que eu entendo, que eu já vi em termos de produção científica aqui na Unimontes. Está perguntando se existe, né, algum trabalho de análise climática dos últimos 10 anos aqui no norte de Minas. Sinceramente, eu desconheço, né? Posso até perguntar o Álvaro. Na verdade, existem alguns estudos com base nos dados das estações meteorológicas oficiais, do próprio IMET. Inclusive, até orientei um TCC sobre isso, né? E o professor Carlos Jardim, que é o companheiro nosso lá do departamento, também orientou. Agora, sobre o clima urbano específico de Montes Claros, infelizmente, acredite, não tem, né? E eu acho que mereceria um mapeamento, né? Até como ferramenta para os gestores públicos, né? Do município, né? De orientação de parcelamento, orientação de novas ocupações, de realizar um mapeamento, né? Sobre o clima urbano do município de Montes Claros, né? Não tem aqui na geografia nem na arquitetura, né? Não tem, infelizmente. Eu não sei se em outras universidades do país, se algum Montes Clarense já fez esse tipo de estudo, mas já tem quase 25 anos que eu trabalho com esse tema, não vi nada associado de grande monta, né? A não ser uma outra análise dos dados do IMET, né? Mas não é um trabalho específico sobre o clima urbano de Montes Claros. E Montes Claros, né, já daqui a pouco está alcançando 400 mil habitantes, né, e é o principal polo regional do norte do estado, né, acho que mereceria um estudo de clima urbano, com mapeamento, né, com essas características do clima Montes Clarense, durante o período seco, durante o período úmido, né, nas áreas, isso não tem, isso seria interessante. Isso é um trabalho, daria um doutoramento, assim, fantástico aí. Bom, tem uma reflexão aqui, Montes Claros tem uma extensa área territorial, tornando uma das maiores de Minas, né? Através de políticas públicas, deveriam criar parques planejados em diversos pontos da cidade para melhorar o clima, né? É isso? É verdade, Carlos, é uma das minhas grandes preocupações, né? Eu venho orientando vários acadêmicos aqui na Unimontes, de Montes Claros e também em Pirapora, nessa linha, né, de valorização dos espaços verdes urbanos, mapeamento, caracterização. Então, é uma discussão muito importante que merece muito nossa atenção. Os políticos também nem devem ter uma preocupação muito grande com isso, né, porque está muito claro que as áreas verdes urbanas, elas exercem uma influência muito positiva na qualidade de vida da população urbana, certo? Então, ela é um espaço de lazer, né? Tem uma função ambiental também muito, muito relevante, muito importante. Então, é muito pertinente, sim, sua colocação, ainda mais que a gente percebe, né, naquele mapa que eu coloquei, que existe uma concentração muito grande em áreas verdes aqui em Montes Claros, apenas determinada, né, porção da cidade. Então, tem que descentralizar isso, certo? Democratizar essas áreas verdes, de modo que toda a população possa usufruir de seus benefícios. Tem mais alguma questão aí, galera, que ficou para perguntar? Bom dia, Ronaldo. Oi. Álvaro? Isso. Opa, fala, Álvaro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, professor Wellington. Bom dia. Eu sou acadêmico aqui da Unimontes, né? Eu sou graduado em Geografia pela Unimontes, do campus Pirapora, e estou fazendo meu mestrado também pela Unimontes, e eu trabalho com climatologia desde a graduação. Trabalhei no meu TCC
voltado para o município de Pirapora, que foi a cidade, né, que tem o campus da Unimontes, onde eu formei. E atualmente eu estou trabalhando com a bacia do Rio das Velhas, porque eu sou de Várzea da Palma, não sei se o senhor Uhum. conhece. Sim. Extremo Aqui, norte. exatamente, Alto Velhas. exatamente, o Baixo, né? Baixo É o Velhas. Baixo Velho, desculpa, Alto Velho aqui em Que é cima, a Foz. É a Foz do Rio das Velhas, onde o Rio das Velhas se encontra com o Rio São Francisco. Sim. E no meu TCC eu fiz uma análise do município de Pirapora, num período de 30 anos, e os dados que você apresentou aí eu achei muito interessante, porque, lógico, né, Pirapora está a 340 quilômetros de Belo Horizonte, Uhum. a 160 quilômetros de Montes Claros, se eu não me engano. Então você vai, lógico, ter uma diferença aí, né, do gradual de temperatura, da média pluviométrica, mas os dados batem muito com essa análise que você fez, de uma variação de aumento das temperaturas mínimas, aumento das temperaturas máximas. E uma coisa que eu pude notar, pelo menos aqui, você comentou que o aumento da temperatura e a diminuição da chuva não necessariamente elas estão ligadas pelos mesmos fatores. Sim. Mas o que eu pude, pelo menos no meu TCC, observar, e o que eu estou podendo observar nessa minha... Agora, em relação à Bacia do Velhas, nem tanto, mas em relação ao município de Pirapora aqui, que mesmo em anos de anomalias, né, por exemplo, 1992 foi um ano que, nesse período que eu estudei, em que você teve a maior média pluviométrica do período que eu estudei. Em 1992, a gente teve 2.016 milímetros de precipitação no município de Pirapora. Uhum. E bate com o ano que a gente teve as menores temperaturas também aqui no município. Assim como 2014, que foi o ano de maior seca, como você falou aí, que foi um período realmente de seca, e eu posso perceber isso com as análises tanto do meu TCC quanto que eu estou fazendo agora com a dissertação. Teve um período ali de seca muito severo, período de 2013 a 2015, 2016 teve uma pequena recuperação, que foram os anos que a gente teve o registro de maior temperatura também aqui na região. E assim, quando eu jogo no gráfico, né, quando eu faço as análises no gráfico, é muito perceptível que anos chuvosos eles tendem a ser de menor temperatura e anos de baixa precipitação eles tendem a ser de temperatura mais elevada. Sim. Sim, faz todo sentido, né? Uma quantidade maior de umidade disponível no sistema, né? Então, existe uma tendência de arrefecimento do local, sim. Isso faz. Em Belo Horizonte também, nesse 92, choveu muito aqui, né? Foi um ano de anomalia significativo, né? E nos dados que eu estou trabalhando com a dissertação, é possível notar que, por exemplo, tem locais em que a temperatura varia e a pluviosidade não varia tanto. Assim como você falou que a questão da pluviosidade, até por eu trabalhar com bacia hidrográfica, né, é algo que eu noto muito, eu faço sempre uma análise com a vazão do rio, enfim, outros aspectos. Mas os dados, assim, a quantidade, a variação que você percebeu aí nessa análise de Belo Horizonte é uma análise que eu percebo em outros locais aqui, mais já a norte do estado. E esse seu estudo é um estudo importante. Infelizmente, eu não conheço o estudo, né? Você chegou a publicar o seu estudo, Eu Álvaro? publiquei agora, tem pouco tempo, saiu na revista Cerrados. Ele foi Tá. publicado. O meu estudo a respeito Para divulgar, né? a respeito do município de Pirapora. Eu faço uma análise do clima de Pirapora, eu trabalho com precipitação e temperatura, e eu faço uma análise com o Rio de São Francisco, no município, nesses períodos de extremo, né? Sim, Das cheias históricas e também dos períodos de seca que foram mais notáveis aqui no município. A precipitação é uma das variáveis mais complexas de se analisar. Eu vou falar por quê. Porque ela é uma variável de caráter pontual, né?
E diz respeito também com a coleta dessa variável, né? Com o local onde está os pluviômetros para poder coletar esses dados, né? Então, às vezes, em uma escala muito restrita, né? Deixa eu pegar uma escala do município, às vezes não é possível identificarmos, que não foi o seu caso, né? Pelo que você me mostrou, a sua análise tá bem consistente aí, né? Acabei de abrir a tabela aqui do IMET, né? Então, e vi que também nesse ano também choveu bastante, mas às vezes a distribuição do pluviômetro no município não está exatamente na área que choveu mais, né? Sim. Porque a precipitação é uma variável de caráter pontual, né? Por exemplo, no município de Belo Horizonte, né, embora a estação esteja na depressão belo-horizontina, as áreas que registram os maiores totais anuais e mensais são as áreas nas proximidades da Serra do Curral, tá? Por quê? Porque a rugosidade, ela favorece a instabilização da parcela de ar. Ou seja, quanto maior a rugosidade da superfície, quando eu falo rugosidade, nesse caso específico, estou falando de variações da altimetria e da forma do relevo, mais intensa tende a ser a instabilidade do ar. Ou seja, e quanto mais intensa for a instabilidade do ar, maior aporte de água em altitude. Ou seja, mais matéria-prima para poder formar nebulosidade e, no caso, chover, né? Existe um trabalho, né? Na verdade, eu estou orientando um trabalho, né? Inclusive, você falou do professor Carlos, eu estou fazendo disciplina isolada com ele aí agora também. Ótimo, muito bom. O professor Carlos é parceiro aqui, né? Mas, assim, é necessário ter mais estudos, né? Não sei se você está, no seu mestrado, você está abrangendo, está pegando uma área maior do que o próprio município de Pirapora, né? E isso é importante, o Álvaro. Né? No mestrado eu estou trabalhando com a bacia do Rio das Velhas, né? Então eu faço uma análise aí. Desde o Ouro Preto, estou tentando fazer, né? Estou trabalhando nisso aqui, desde o Ouro Preto até aqui na Foz. Olha, a minha orientanda de doutorado, a Lília, ela está justamente mexendo com a bacia do Rio das Velhas, né? E até pegando o baixo, Laçãs, até o alto. No mapeamento de unidades topoclimáticas com o objetivo de gerar ferramentas para os gestores da bacia. Né? Interessante. Ok. Wellington, é o seguinte, tenho duas questões importantes aqui. Sim. Uma delas, de novo, da Luandra, que está participando bastante, uma questão importante, muito séria. Eu vou tentar respondê-la mais na perspectiva pedológica, biogeográfica. Eu queria a sua opinião mais enquanto climatólogo, certo? Okay. Ela está perguntando sobre a desertificação no norte de Minas, certo? Porque muito se fala aqui que o norte de Minas vai virar deserto, certo? Então, na minha opinião, é uma afirmação, assim, muito séria e até certo ponto alarmista, mas, sim, existem muitos núcleos de desertificação aqui no norte de Minas. Mas se nós pegarmos, assim, os estudos de desertificação mais recentes que foram feitos aqui no Brasil, a gente sabe que as áreas, assim, onde o processo está mais acentuado, mais grave, mais sério mesmo, seria num núcleo mais central do semiárido nordestino, certo? E é importante também ficar claro que, numa perspectiva pedológica e biogeográfica, uma área desertificada, quando o solo já perdeu praticamente toda a sua capacidade produtiva, os horizontes superficiais já foram totalmente retirados, né? E ficou exposto apenas o horizonte C. Então, não tem mais vida vegetal, é um solo morto. Então, nessa perspectiva, você tem uma área desertificada. Eu acredito que se vier a acontecer isso aqui no Norte de Minas, vai demandar muito tempo, certo? Porque é uma coisa, assim, que exige um tempo maior, certo? Mas existe, sim, núcleos de desertificação no Norte de Minas que precisam ser enfrentados com muita seriedade. Sim. E qual é a sua opinião, Wellington, em relação a isso? A minha opinião é o seguinte, primeiro tem em relação aos conceitos, né, que as pessoas, às vezes, aplicam o termo desertificação como se fosse sinônimo de arenização,
ou de deterioração da camada mais superficial da superfície, né? Até o horizonte A, enfim. Desertificação em termos climáticos, né? Ou processo de desertificação em termos climáticos, né? É aquilo que está ocorrendo, como você acabou de falar aí, em determinados núcleos da nossa região semiárida, né? Ou seja, há uma redução significativa na quantidade efetiva de precipitação que cai ao longo do ano, né? Ou seja, o clima está saindo de um tropical, de um tropical semiárido para um semiárido um pouco mais intenso e até do semiárido para um clima desértico, tá? Mas isso não ocorre no norte de Minas, né? Não houve modificação, por enquanto, no balanço hídrico em grande parte das cidades localizadas no norte mineiro, né? O que há é uma degradação ambiental associada a modificações aí, a uma agricultura extensiva, a pecuária, ao processo de manejo da superfície, né? Mas não em termos de deserto no sentido climático, né? No conceito de deserto climático, né? O que é um deserto para a climatologia? Tá? São áreas onde a precipitação anual é igual ou inferior a 200 milímetros. Tá? Nós não temos aqui no país áreas assim, né? Áreas com precipitação anual, com total anual, menor que 200 milímetros. Tá? Você tem um ou outro ano onde de fato pode ocorrer, isso já ocorreu, isso ocorre e vai ocorrer, estejamos nós aqui ou não, anos onde você tem um déficit hídrico, em função de anomalias que fogem a fatores ou a forçantes da localidade, né? Mas, em termos de caracterização climática, né, e de configuração climática, não há no norte de Minas, né, processos que estão indicando uma redução significativa na pluviometria, né, ao ponto de se tornar um deserto. Não, isso não está ocorrendo. Okay? Ok, Se a gente pegar o próprio histórico aí do Álvaro, ele pode falar, ele provavelmente deve, não sei qual foi sua série, Álvaro, sua série histórica que você trabalhou, né? Mas a gente vai observar que ao longo dessa série histórica você tem anos que choveu mais e que choveu menos, né? Mas é importante você falar isso, o Ronaldo, porque existe uma dificuldade conceitual no termo desertificação, tá? Desertificação em termos biológicos, ou seja, de perda biológica, isso está ocorrendo. Isso não resta dúvida, né? Não resta dúvida, não só no norte mineiro, mas no oeste baiano, né? No noroeste mineiro, isso não resta dúvida. Mas não em termos climáticos, ou seja, de mudança do balanço hídrico climático, né, para um regime, sair de um regime tropical, do tropical semiárido, para um tropical desértico. Isso não está ocorrendo. Né? Verdade. Então, igual... eu acredito que a resposta ficou muito boa, né? Você colocou. Pode terminar. Não, é igual falar de desertificação no sul do país. Isso não está ocorrendo lá. Existe. Né? Isso não existe. Lá né? é a arenização. A arenização, né? O César Garay, outro dia, falou, as pessoas ficam usando o termo de modo equivocado, né? E de fato é equivocado. Né? E o livro didático complica a nossa vida, né, Wesley? E agora que a região semiárida merecia uma atenção melhor por parte dos tomadores de opinião, de formadores e tomadores de opinião, sim, de fato, né? Porque é uma área muito sensível, né? Em termos ecológicos, né? É uma vegetação muito frágil, né? Se você retira a vegetação, que já é pouca, né? De fato, vai diminuir mais ainda o aporte de vapor de água para o ar atmosférico, né? E esse tipo de modificação a longo prazo pode ser uma forçante, né? No sentido de mudar o regime hídrico daquele local, mas uma grande área, não uma área pontual, né? Hein, Wellington? Tem uma pergunta aqui do Lucas Augusto, que é outro acadêmico aqui do mestrado. Sim. A pergunta dele é a seguinte: a configuração urbana pode acelerar a restrição hídrica da vegetação? Pode. Se ela não for tomada, sim, pode, porque quando se fala urbanização, principalmente aqui nos países em via de desenvolvimento, embora eu não goste dessa definição, né? Ela é feita de qualquer forma, sem
inclusive ainda nos dias atuais, infelizmente, né? Não respeitando cursos d'água, retificando, canalizando, retirando vegetação, modificando a superfície em grandes áreas, com terra, fazendo aplanamento. Sim, pode mudar, sim, né? Colocando um asfalto, concreto, né, numa área de recarga do sistema, né? E isso ocorre, infelizmente ocorre. Isso não ocorre, por exemplo, eu sempre fico falando do exemplo da Alemanha, porque os alemães, eles aprenderam a duras penas, né, quão importantes são as áreas verdes e quão importante é a manutenção dos cursos d'água em meio urbano, né? Então, desde a década de 60, qualquer tipo, existe agora uma lei, já desde a década de 70, os primeiros estudos datam de 60, e a legislação sobre isso surgiu em 70, no início de 70. Qualquer modificação da superfície em área, num assentamento, ela necessariamente tem que ser precedida de estudos visando o impacto, né? Então, infelizmente, isso não ocorre ainda no Brasil, mas isso vai ter que ocorrer de alguma forma, né? Ótimo. Wellington, eu estou olhando aqui uma colocação muito importante do professor Luiz Ricardo. Luiz, realmente o que você falou é muito importante, porque eu acredito, só pensando no que você falou, eu penso o seguinte: grande parte dos nossos acadêmicos, eles chegam no curso com uma concepção de deserto que talvez seja muito propagada na educação básica. Eu sou professor de educação básica, então eu percebo isso. As pessoas trazem na cabeça aquela ideia que o processo de desertificação no Brasil vai produzir um novo Saara, um novo Kalahari, com muitas dunas, etc. E dentro da perspectiva pedológica, biogeográfica, é o que você colocou aí, certo? É essa concepção de perda, né, da capacidade produtiva do solo, empobrecimento biológico, seria nesse sentido o processo de desertificação. Certo? Então, mas aí as pessoas ficam assustadas, né, com essa possibilidade de uma transformação rápida num Saara, certo? Então, nesse sentido mesmo o que você colocou. O professor Luiz, ele colocou muito bem, porque eu acho que paira no coletivo, né, no imaginário coletivo, que desertificação é camelo, duna, Alibaba e os 40 ladrões, né? Aqui no Brasil a gente tem o Alibaba e os 40 ladrões, isso é fato, né? Mas essas dunas aqui, nesse sentido, não. Né? No sentido geográfico, no sentido biogeográfico, não. Mais alguma pergunta aí, galera, que vocês querem colocar, para a gente poder encerrar? Tudo certo? Ué, eu estou olhando aqui, acho que é isso. Não tem mais nada aqui no chat. Parece que tem uma pergunta da professora Yara aí, ô Ronaldo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Professor Wellington, Ronaldo, infelizmente, em relação às poucas pesquisas desenvolvidas sobre esses temas em relação a Montes Claros, o que especifica as pesquisas e métodos de análise, considerando diversos níveis de cidades, metrópoles, médias ou pequenas? Vocês podem opinar sobre esse ponto? Você leu aí, Wellington? Estou tentando buscar aqui. Yara Soares, de França, professora? Sim. Em relação às poucas pesquisas desenvolvidas, aqui. Olha, de fato tem poucas pesquisas se comparada com o que é produzido lá fora sobre cidades de porte médio e pequeno porte, né? Aqui no Brasil, né? Embora isso tenha mudado um pouco, né? Eu tenho observado que nos últimos 10 anos, mais estudos em cidades de porte médio, né? Sobre clima urbano, sobre clima local, né? Isso seria necessário, né? Agora os métodos de análise, né? Na verdade não existe uma receita de bolo, né? Você tem uma concepção, você tem a teorização e a concepção do sistema clima urbano, né? Principalmente conforme o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro estabeleceu, mas existem especificidades, né? Então para
para cada núcleo urbano, né, embora seja pequeno, médio, ou grande, ou metrópole, né, existem estratégias metodológicas específicas, né? Existem tratamentos específicos dos dados, né? Então, não existe uma receita de bolo. Olha, esse método se aplicaria numa cidade. Eu vou deixar minha fala um pouco mais clara. Os seus procedimentos metodológicos, né, os seus materiais que você utilizou no seu trabalho de doutoramento ou nos seus trabalhos que você orienta aí, podem ser aplicados em qualquer cidade, depende do porte? Depende, né? Depende das características do município, né? Mas uma coisa é certa, o que está faltando, está faltando, né? Principalmente para determinadas áreas, vou pegar aqui o estado, porque nós moramos no estado de Minas, principalmente determinadas áreas, né, do Jequitinhonha não tem praticamente nada, né, de trabalhos desse tipo, né. No norte de Minas é um ou outro estudo, não é muito pouco, né, se comparado ao que é produzido, por exemplo, em São Paulo, né, no sul de Minas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, né, de fato falta. Professor Yara, bom dia. É o seguinte, meu mais novo projeto de pesquisa, que foi aprovado no departamento, mapeamento de geoambientes de Montes Claros, dentro de uma abordagem geoecológica, nesse projeto eu vou sim fazer uma discussão muito legal sobre espaços verdes urbanos aqui em Montes Claros. Eu acredito que nessa abordagem eu vou ter que fazer muitas leituras considerando o contexto de cidades médias, certo? Eu vou ter que ir em busca, né, de experiências que ocorreram em cidades médias para que eu possa direcionar, né, essa minha pesquisa de análise, certo? Porque no momento, né, dentro da sua pergunta, eu estou iniciando, né, nesse caminho, né, dentro da perspectiva da biogeografia cultural. Então, eu penso que deve se deixar claro, né, qual é o seu foco, uma metrópole, uma cidade média, uma cidade pequena. No meu caso, eu vou ter que buscar, né, uma metodologia que se adeque ao contexto de cidades médias, que eu acredito que tem muita coisa, pelo que eu já andei pesquisando aí na internet. Mais alguma coisa, pessoal? Viu outra pergunta aí, Álvaro? Não, acho que agora, pelo menos do chat aqui, a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta, mas eu acho que do chat aqui não tem mais nada, não. Sim. Ok. Então é isso. Ô, Eu professor agradeço. Wellington, só, você falou que você tem um orientanda que está trabalhando com Rio Com a das Velhas, bacia, bacia do Rio das sim, Velhas também? sim, a bacia toda. Obrigado, professores. Aí até em Nada. o intermédio de Ronaldo aí, eu vou falar com ele pra gente entrar em contato, porque tanto às vezes eu posso ajudar ela, quanto ela pode me ajudar Sim, também, né? A gente tá nesse mesmo, sim, com pesquisando nessa certeza. mesma área aí, né? Inclusive no mesmo parâmetro, que é o clima, então acho que é Sim, interessante. com certeza, estou à disposição. Ô, Ronaldo, Então, muito obrigado. Aqui, eu vou mandar para você os slides dessa apresentação e sim, alguns artigos sobre o sistema clima urbano sim, e sobre clima urbano, né? Tanto estudos que estão a gente fala aqui no estado da arte, como alguns clássicos para você disponibilizar para os meninos, para o pessoal aí, entendeu? Às vezes pode surgir novas ideias, eu vou trabalhos orientados por vocês aí. Hã? ter alguns acadêmicos que querem seu contato, eu vou disponibilizar, ok? Seu e-mail? Pode, fica à vontade. Tá. Mas é isso, eu te agradeço muito pela participação, Elton. De coração, foi muito Estou à produtiva, né? disposição. Agradeço também a participação de todos, foi realmente muito gratificante. Então, vamos encerrar, né? Muito obrigado de novo, um grande abraço para vocês. Beleza? Beleza.